Neste vídeo eu estarei comentando a lição número 5 dessa revista aqui, que é a revista da CPAD, terceiro trimestre de 2025 da Escola Bíblica, a lição de número 5, que tem o tema Uma Igreja Cheia de Amor, que é esse tema aqui. Mas antes eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal, possa se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Então, com este tema aqui, Uma Igreja Cheia de Amor, nessa lição estará sendo comentado os textos bíblicos de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo do 32 até o 37, que são os textos bíblicos que são utilizados pelo comentarista para elaborar esse estudo. Então, pegando aqui os pontos que mais me chamam a atenção desse estudo, eu quero destacar um aqui, que está na primeira parte, que tem o tema O Amor Manifestado na Comunhão Cristã. Assim diz o trecho selecionado. O apóstolo dos gentios disse que o amor é o vínculo da perfeição. Isso está lá em Colossenses 3,14, ou seja, Colossenses 3,14, Paulo fala que o amor é o vínculo da perfeição. E assim continua, somente através do amor cristão a igreja pode manter-se unida. Quando uma igreja se fragmenta e se divide, isso significa que o egoísmo tomou o lugar do amor em algum ponto. Então o amor ele é importante para haver um respeito mútuo entre os membros de uma comunidade, de uma igreja. Quando não há esse amor que gera o respeito mútuo, aí só vive só de problemas. É divisão, é panelinha, é pessoas que são mais privilegiadas que outras. Acaba ocorrendo que tem pessoas que quando comete um erro, ele é disciplinado, e o outro, porque é amigo do pastor, não acontece nada. Então, essa é falta de amor, falta de união, falta de um amor mútuo para gerar a igualdade entre as pessoas. E quando não há esse amor, o que acontece aqui? A igreja se fragmenta e se divide. Pessoas saem, pessoas não têm a mesma consideração, só gera o ódio, e esse ódio provém do diabo. Quando isso acontece, a comunidade local é atingida. Ela é atingida, ela é fragmentada, ela acaba sendo mutilada no amor. Isso é muito prejudicial. Em vez de gerar o amor de Jesus, acaba gerando o ódio do diabo. Ou seja, acontece de pastores às vezes chegar e falar, ó, esses aqui é de Deus, esses aqui não são. Esses obreiros aqui são de Deus, esses aqui não são. Isso não pode acontecer, porque isso já gera o quê? O egoísmo. Já gera o ódio de uns para com os outros. Isso destrói completamente o amor que Jesus quer que haja na comunidade local. Então é muito prejudicial esse tipo de coisa, muito prejudicial. Acontece muito de pastores, de pessoas de liderança ficarem fazendo distinção das pessoas, falando que o obreiro X é do demônio, que foi levantado pelo diabo. Então isso é muito grave, esse tipo de palavra. Isso atinge, isso prejudica demais, isso gera o ódio. E acaba não tendo mais o amor naquela comunidade local. Na segunda parte do estudo, que tem o tema O Amor como Manifestação da Graça, tem o seguinte: o melhor ambiente para a manifestação dos dons do Espírito é em uma igreja onde o amor de Deus está presente. Então, se não há esse amor, não vai haver as manifestações do Espírito, não vai haver milagres, não vai haver a intervenção de Deus. Vai haver só o quê? Carnalidade, raiva, perseguição. Só esse tipo de coisa que vai haver. Por quê? Porque as pessoas acham que estão ali para poder defender o seu pão, né? A liderança está defendendo o seu salário, então... Mas aí o que acontece? Acontece guerras. Acontece prejuízos tremendos por falta de amor, por falta de um coração sincero e puro. O contexto nos mostra que o Espírito opera em um ambiente que lhe é propício, isto é, onde a igreja está banhada no amor cristão. Muitos podem cair na tentação de achar que o segredo para ter uma igreja imersa no Espírito, isto é,
onde os dons espirituais se manifestam com regularidade, tem a ver com cumprir determinadas regras e normas estabelecidas. Regras são importantes, não podemos viver sem elas. Contudo, o Espírito opera num ambiente onde há comunhão entre os irmãos. Às vezes, podemos quebrar a comunhão com os outros, achando que não tem importância. Mas Jesus ensina que, para ser perdoado por Deus, devemos perdoar sinceramente nossos irmãos. Qualquer ensino contrário a isso é falso. Então aqui é algo muito importante que é dito. Por quê? Porque existem igrejas onde a liderança acha assim: você tem que obedecer cegamente ao seu pastor. Você tem que obedecer às regras dele, o que ele fala. Só nisso. Só para nisso aí. Parece que o evangelho de Cristo é só obedecer o pastor da igreja. Só isso. Não tem mais nada a fazer. Isso é um grande engano. Existem as regras do evangelho. Mas sem o amor, sem o respeito para com as pessoas, para com os membros, para com os obreiros, para com todo mundo ali, isso não gera nada. Isso só gera ódio, divisão, amizades são desfeitas. Membros saem da igreja, obreiros saem da igreja, obreiros vivem em rivalidade um com o outro, isso só gera egoísmo. Não tem como Deus operar num ambiente desse. Num ambiente carnal, de ódio, de materialidade. Não tem. Só pensando no dinheiro, só pensando naquilo que é material. Então não tem como Deus operar nisso. Vai acontecer e acontece igual aquelas igrejas do Apocalipse lá, que tinha muitas que estavam ali, mas a liderança estava desviada. Alguns ali se salvariam, mas a liderança estava comprometida. Então, é muito triste isso. Tem igreja que às vezes cria, né, sistemas que, por exemplo, para aumentar as pessoas na escola bíblica, criam lá competições. Quem vai levar mais gente, depois fica aquelas provocaçõezinhas lá, quem fulano, o grupo fulano conseguiu levar mais gente, mas isso não é bom. Isso não é bom, porque isso gera uma competição desnecessária. É algo infantil. É algo que não é bom. Isso não tem nada a ver com amor cristão. Por quê? Porque ele tem crentes que são mais fracos, tem os mais fortes, tem os que são mais espirituais, são menos. Então, esse tipo de competição no ambiente da igreja não é bom. Isso gera apenas discórdias desnecessárias. Desgastes desnecessários que não deveriam existir. Então, o amor é fundamental para ter respeito com todo mundo que ali está. E agora na terceira parte do estudo, que tem um tema, a manifestação do amor na solidariedade cristã, tem um trecho que diz o seguinte: propriedade e compartilhamento. Estudiosos observam que a igreja de Jerusalém vivia uma comunidade de compartilhamento, não de domínio. Os crentes mantinham a propriedade de seus bens, mas os disponibilizavam conforme a necessidade de cada um. Desse modo, eles compartilhavam tudo o que tinham. Isso pode ser observado com Maria, mãe de João Marcos. Ela também pertencia à igreja de Jerusalém e, em vez de vender sua casa, a pôs a serviço da igreja, transformando-a em uma casa de oração onde a igreja se reunia. A prática da generosidade pode mudar de acordo com o tempo, lugar e circunstâncias. Contudo, o princípio que a governa permanece o mesmo. Podemos fazer o bem a quem necessita de uma forma ou de outra. Então, existia na igreja de Jerusalém aquela comunidade de bens, né, onde as pessoas, os crentes ali, eles ajudavam financeiramente, materialmente os irmãos mais necessitados. Mas isso não era uma ordem dos apóstolos, não era eles que estavam, tem que fazer isso, tem que vender uma casa e trazer. Não, as pessoas sentiam isso de si mesmas, porque estavam cheias do Espírito. Não é como acontece hoje em dia, que fala, se você não der o dízimo, você vai ser amaldiçoado, você vai ser levar maldição para os outros. Não era esse tipo de coisa. Nunca foi, não era assim na igreja de Jerusalém. Então, as pessoas agiam assim, mas de forma generosa, de acordo com os seus corações. Inclusive aqui a mãe, né, a mãe de João Marcos, que ela não vendeu a casa dela para entregar para a igreja, mas ela usava ela como local de reunião, porque as igrejas reuniam em casas. No início não tinha um templo oficial. Era nas casas, nos locais, nos recintos, onde se era disponibilizado. E continuando aqui, Lucas destaca que os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Nada aqui foi feito de forma obrigatória. Ninguém contribuiu porque foi constrangido a isso. O texto bíblico deixa claro que havia voluntariedade nos crentes em ajudar uns aos outros. Então ninguém forçou eles a fazer isso.
como é forçado hoje em dia. Hoje em dia, às vezes, o pastor lá, o líder lá, inventa uma coisa lá e constrange os irmãos a dar o que ele quer. Às vezes, usa até no culto como chantagem para ali, enquanto as pessoas não ofertam o que eles querem, não libera para ir embora para suas casas. Então, é muita coisa errada que acontece. Muita coisa errada, muita coisa que desagrada a Deus. Muita coisa. Isso é terrível. Isso não gera milagres, isso não gera conversões, isso não gera edificação. Gera apenas problemas, ódio, rancor, angústias. Então as pessoas às vezes estão na igreja, uma liderança, pensam, eu estou bem, não está bem. Porque está fazendo mal, está enraizando o ódio no coração das pessoas. Está desfazendo amizades. Amizades de muitos anos são desfeitas por causa, às vezes, de uma liderança que planta o mal em vez do bem no coração da igreja local. Então isso aqui é o estudo, o comentário que eu quero deixar nesse vídeo, desse estudo da lição 5, uma igreja cheia de amor. Que nós possamos então refletir sobre isso e sermos diferentes e olharmos para Cristo e não para o egoísmo que os homens plantam nos corações dos outros homens. Muito obrigado e até o próximo vídeo.